Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra. Eu passo sempre para vocês a liturgia pesquisando em fontes fidedignas. É para vocês que são presidentes de celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Vai ao YouTube, ao blog. O blog tem um endereço particular que é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Você pode ir também ao Instagram e Facebook. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Liturgia referente ao dia 25 de janeiro de 2024, quinta-feira, dia da conversão de São Paulo Apóstolo. Estamos no ano B, a cor é branca. No rito temos o Glória, o Creio, o prefácio dos apóstolos e o ofício da festa. Festa da conversão de São Paulo. Antífona da entrada. Sei em quem acreditei, estou certo de que ele é poderoso para guardar até aquele dia o que me foi confiado, o Senhor justo juiz. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Capítulo 4, versículo 8. Coleta. Rezemos. Ó Deus, que instruístes todos os povos pela pregação do apóstolo São Paulo, concedei que celebremos hoje a sua conversão para caminhar para vós, seguindo o seu exemplo, e ser para o mundo testemunhas da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos do 3º ao 16. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: Levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse: O Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz, porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens, daquilo que viste e ouviste. E agora o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 117, versículos 1º, 2º, refrão, Marcos 16, versículo 15. Ide por todo o mundo,
A todos pregai o Evangelho. Repitamos: ide por todo o mundo. A todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o. Ide por todo o mundo. A todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é o seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo. A todos pregai o Evangelho. Repitamos: ide por todo o mundo. A todos pregai o Evangelho. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. A aclamação é com João 15, versículo 16, e a proclamação é com Marcos 16, versículos do 15 ao 18. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, assim disse o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à primeira reflexão de Antônio Carlos Santini. O título da liturgia comentada dele é E o Senhor cooperava com eles. Baseada, essa liturgia comentada, baseada em Marcos 16, versículos do 15 ao 18. Se você quiser entrar em contato com o Santini, é santini@novaalianca.com.br. O último desejo de Jesus foi exatamente a missão confiada a seus discípulos, ir por todo o mundo e anunciar o Evangelho, da Judéia para a Palestina, da Palestina para o mundo todo. Uma tal amplitude como campo missionário deveria parecer aos discípulos uma tarefa fora de propósito, afinal era um bando de lavradores, pescadores, um ou dois zelotas, um cobrador de impostos aposentado. Que belo exército! Só que este raciocínio não leva em conta um fator essencial para a missão. O Espírito Santo lhes seria dado em Pentecostes. Com o poder do alto, Lucas 24, versículo 49, veriam suas faculdades humanas potencializadas e suas deficiências mais que compensadas. De fato, o roceiro mostra-se poliglota, o covarde se faz ousado, o capial se revela cosmopolita. Eram homens novos, forjados no fogo do Espírito. Hoje, sob o impacto de terríveis tsunamis morais, diante da invasão do consumismo e do ateísmo, a igreja poderia sentir-se incapaz de levar adiante sua tarefa evangelizadora, mas ela sabe da assistência do Espírito Santo em sua navegação espiritual. Eis o que escreveu o Papa João Paulo II, hoje nosso santo, em sua magnífica encíclica sobre a validade permanente do mandato missionário. Vejamos o que disse São João Paulo II. No ápice da missão messiânica de Jesus, o Espírito Santo aparece-nos no mistério pascal em toda a sua subjetividade divina, como aquele que deve continuar agora a obra salvífica, radicada no sacrifício da cruz. Esta obra, sem dúvida, foi confiada aos homens,
aos apóstolos e à igreja. No entanto, nestes homens e por meio deles, o Espírito Santo permanece o sujeito protagonista transcendente da realização dessa obra no espírito do homem e na história do mundo. Redemptoris Missio 21. E mais, verdadeiramente o Espírito Santo é o protagonista de toda a missão eclesial. A sua obra brilha esplendorosamente na missão ad gentes, como se vê na igreja primitiva pela conversão de Cornélio, conforme Atos capítulo 10, pelas decisões acerca dos problemas surgidos, Atos 15, e pela escolha dos territórios e povos, Atos 16, versículos 6 e seguintes. O Espírito Santo age através dos apóstolos, mas ao mesmo tempo opera nos ouvintes. Pela sua ação, a Boa Nova ganha corpo nas consciências e nos corações humanos, expandindo-se na história. Em tudo isto é o Espírito Santo que dá a vida. Vivo entre nós, o Espírito Santo nos impele à missão. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor sustenta os que vacilam. Salmo 145, versículo 14. Vamos a outra reflexão, agora do livro Palavra e Vida 2013. Em uma anedota humorística de Mafalda, personagem de história em quadrinhos, ela vê que seu irmãozinho calçou os sapatos em pés errados e está chorando. Estão doendo os seus pés? Pergunta-lhe ela, atenciosa. Não, me dói o orgulho, respondeu o menino. Daí podemos deduzir que é possível que a Paulo não lhe doesse o corpo, mas sim o orgulho, ao cair do cavalo. Todavia, Paulo aprendeu com aquela experiência e, a partir desse momento, seu orgulho não teve mais a menor importância e concentrou toda a sua vida em Jesus e em anunciar a boa nova da salvação a todos os povos. Vamos agora a um comentário, uma reflexão do livro Igreja em Oração, de 2020. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, versículo 16. Esta frase do Evangelho de hoje se cumpriu plenamente na vida de São Paulo apóstolo. Mais ainda, vemos que sua fé e seu batismo produziram um fruto de salvação que não ficou limitado à sua própria vida, mas que irradiou por toda a igreja. Como ele conseguiu isto? O caminho que ele seguiu é acessível também a nós. Como ouvimos na primeira leitura, ele ouviu o chamado de Deus enquanto pecava, enquanto perseguia os irmãos da igreja. Para ele, ouvir a voz de Deus significou reconhecer seu pecado, aceitar-se como amado por Jesus e consagrar sua vida toda a Deus, como consequência lógica do ser perdoado. É assim que cada um de nós batizados é chamado a viver a dimensão profética sacerdotal e régia de seu batismo. Para São Paulo, converter-se significava conformar-se a Jesus, imitar a vida e a morte de Jesus. E este significado continua o mesmo para nós. Que por intercessão do Santo Apóstolo também nos convertamos em anunciadores do Evangelho a toda a criatura. Olha, outra explicação. O episódio da conversão de Saulo, narrada no livro dos Atos dos Apóstolos, torna evidente a todos que, para Deus, nada é impossível. O encontro com o ressuscitado no caminho de Damasco transformou Saulo, o inimigo encarniçado de Cristo e perseguidor das primeiras comunidades cristãs. Em Paulo, o apóstolo de Cristo, Jesus se lança com ardor na evangelização do mundo pagão. Esta celebração, já presente na Itália no século VIII, entrou no calendário romano pelo fim do século X. A conversão de Paulo
que somos chamados a celebrar e a viver, manifesta o poder da graça que excede todo o pecado. Temos mais uma reflexão do Evangelho e sobre também São Paulo. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Foi depois da ressurreição que Jesus mostrou-se a eles e confiou-lhes a missão que mudou completamente sua vida. Talvez eu não seja chamado para dedicar toda a minha vida à pregação explícita do Evangelho. Mesmo assim, tenho de estar sempre pronto a dar testemunho de minha fé e a viver sempre de tal modo que todos possam ver como é bom viver como Jesus ensinou. São Paulo apóstolo, depois que descobriu Cristo em sua vida, não mais o abandonou. Foi um homem apaixonado pela redenção do Senhor, deixou-se tocar inteiramente pelo Evangelho, formou muitas comunidades e orientou-as no caminho da salvação. Sua vida é estímulo e testemunho para a nossa fé. É o próprio Cristo que vive em mim. Essa é também a nossa vocação. Temos aqui ainda mais informações sobre o apóstolo dos gentios, que faleceu mais ou menos em 67. Quando ia para Damasco, ainda respirando ameaças de morte contra o discípulo do Senhor, os discípulos, melhor dizendo, do Senhor, o próprio Jesus glorioso se apresentou no caminho e escolheu Paulo, que era Saulo, para que, cheio do Espírito Santo, anunciasse o evangelho da salvação aos gentios, padecendo muitas tribulações pelo nome de Cristo. Texto do site do Vaticano agora. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, os perigos, a espada? De acordo com o que está escrito, por sua causa somos mortos todos os dias, fomos reputados como ovelhas para abate. Mas em todas estas coisas nos esforçamos pela graça daquele que nos amou. Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os poderes, nem coisas presentes, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus por nós, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 35, capítulo 8, versículos de 35 a 39. Esse trecho é de emocionar, eu quase aqui derramei lágrimas. Muito lindo esse texto de São Paulo, como vários outros também. O Senhor é paciente, a sua graça se manifesta de muitas maneiras e em muitos lugares. Ele esperou Saulo no caminho de Damasco para mudar seu coração e torná-lo santo e um de seus apóstolos mais fiéis. Abraçou-o com sua luz e sua voz, enquanto ele galopava rumo à cidade, onde se refugiavam muitos cristãos, que o sumo sacerdote o havia autorizado a expulsar. Saulo era judeu, pertencente à seita dos fariseus, a mais rigorosa. Por isso, para ele, que se formou na escola de Gamaliel, era muito natural transformar a mais fiel observância da lei mosaica na mais terrível perseguição dos primeiros cristãos. Depois de expulsá-los de Jerusalém, decidiu expulsá-los até de Damasco, onde haviam se escondido. O Senhor o esperava bem ali. Ao cair do cavalo, Saulo teve medo daquela força misteriosa e perguntou: quem é você? E ouviu: aquele Jesus que você persegue. E perguntou ainda: Senhor, o que quer que eu faça? E lhe respondeu de novo: vá a Damasco e lá lhe mostrarei a minha vontade. Assim, cego e mudo, mas com espírito renovado, chegou a Damasco, onde ficou 3 dias em jejum e oração constante, até a chegada do sacerdote Ananias, outro santo que a igreja também celebra hoje, que o batizou no amor de Cristo e lhe deu novamente não apenas a visão dos olhos, mas também a do coração. Paulo
começou a sua pregação precisamente em Damasco, para depois continuar em Jerusalém. Ali encontrou-se com Pedro e com os outros apóstolos. No início, os apóstolos estavam desconfiados, mas depois o acolheram entre eles e lhe falaram longamente sobre Jesus. Em seguida, Paulo voltou para Tarso, sua cidade natal, onde continuou sua obra de evangelização, defrontando-se sempre com a perplexidade de muitos judeus e cristãos pela sua mudança de vida. Por fim, Paulo deixou Tarso e se deslocou para Antioquia, onde manteve contato com a comunidade local. Ele foi o primeiro e verdadeiro missionário da história que sentiu a necessidade de levar a palavra de Cristo a todos os povos. Desde então, ninguém pôde separá-lo do amor de Jesus Cristo. São Paulo, maior pregador cristão do mundo, rogai por nós. Ele que está junto de Deus. Santo do dia 25 de janeiro, Santo Ananias, discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, que batizou em Damasco o apóstolo São Paulo. Segundo o site do Vaticano, era judeu de Damasco, convertido ao cristianismo. O Senhor o exortou em uma visão a ir ter com Saulo de Tarso, o perseguidor dos cristãos, que havia ficado cego após uma aparição de Jesus. Ananias obedeceu, foi e impôs as mãos sobre ele. Assim, Saulo recuperou a visão e pediu para ser batizado. São Ananias, aquele que batizou São Paulo. Santo do dia 25 de janeiro é São Popão, abade, faleceu em 1048, recusou um vantajoso casamento e tornou-se beneditino em Saint-Thierry, na França. Por suas virtudes, o imperador Santo Henrique II confiou-lhe a direção e a reforma dos mosteiros reais. Santo do dia 25 de janeiro é o beato Henrique Suso, presbítero, faleceu em 1366. Foi sacerdote dominicano alemão que suportou pacientemente numerosas tribulações e doenças e pregou o Santíssimo Nome de Jesus. Santa do dia 25 de janeiro, beata Arcângela Girlani. Foi virgem e faleceu em 1495. Por muitos anos foi priora do Carmelo de Parma. Fundou e dirigiu o convento de Mantua, na Itália. Santo do dia 25 de janeiro, beato Manuel Domingo Issol, presbítero. Faleceu em 1909, fundou em Tortosa, na Espanha, a Irmandade de Sacerdotes Operários para fomentar as vocações sacerdotais. Santa do dia 25 de janeiro, beata Maria Antônia Grillo, religiosa. Faleceu em 1944. Após ficar viúva e vender os seus bens, fundou em Alessandria, Itália, a Congregação das Irmãzinhas da Divina Providência. Santo do dia 25 de janeiro, beato Antônio Sviadek, presbítero e mártir, faleceu em 1945 por defender a fé perante os sequazes de doutrinas hostis a toda a dignidade humana e cristã. Alcançou a coroa impecável, imperecível de glória no campo de concentração de Dachau, na Alemanha. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, no seu canal no YouTube, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, pois afinal é o nosso divino Pai eterno, era o nosso papaizinho do céu e o Pai só quer o melhor para o Filho. E agora do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo: Maranatá! Como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, um dia ele voltará e será o juízo final. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna.
convosco.